Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 5, página 81, da biografia de São Paulo da Cruz, escrita por Padre Luiz Teresa de Jesus agonizante. Capítulo 5 narra a vida do nosso santo de janeiro a novembro de 1720. Dom Francisco M. Gattinara. Até esse momento, a vida de Paulo fora feita de sacrifícios, de abnegação e de humildade. O confessor reconheceu, enfim, na humildade e na constância do penitente, a generosidade de sua alma, e dele concebeu tal estima a ponto de referenciá-lo como santo, destinado às honras dos altares. Agora já eram evidentes os sinais de que Deus o escolhera para fundar um novo instituto. Urgia, pois, que se pusesse em relação com a autoridade competente, o bispo diocesano. É possível acreditar que este já tivesse notícia do servo de Deus, porquanto a virtude do santo jovem espalhava o bom odor de Jesus Cristo, não somente em Castellaso, mas também por outras localidades, inclusive Alexandria. Por toda parte se falava da santidade de sua vida, como de verdadeiro prodígio. É nosso dever pagar aqui sincero tributo de reconhecimento e gratidão ao sábio e santo pontífice, escolhido por Deus para lançar a pedra fundamental do Instituto. Dom Francisco Maria Albório de Gattinara nasceu em Pávia, em 1658, de família ilustre. Foi um desses homens singulares enviados por Deus à Terra para o bem das pessoas. Inteligência privilegiada, coração nobre e generoso, desapegado das vaidades do mundo e das doçuras do lar, consagrou-se ao Senhor aos 16 anos, na congregação dos clérigos regulares de São Paulo, chamados Barnabitas. O estudo e a piedade fizeram-no grande apóstolo do Evangelho. Possuía todas as qualidades do verdadeiro orador sacro. Dominava-o uma só paixão: ganhar pessoas para Deus. Manifestava tal zelo, frequentemente, sem querer, com soluços, a eloquência do coração, que iam ferir o coração dos ouvintes, conquistando para Nosso Senhor os mais empedernidos pecadores. Seus sermões eram interrompidos pelas lágrimas, tornando-se proverbial a expressão. Abre aspas. Que é que derrama com mais abundância no púlpito o padre Gattinara, os suores ou as lágrimas? Fecha aspas. Como prêmio por suas virtudes, ou melhor, para o bem das pessoas, Clemente XI, em 1706, o nomeia bispo de Alexandria, e Bento XIII, em 1726, o transfere para a sede arquiepiscopal de Turim. Essa promoção serviu para fazer brilhar ainda mais as virtudes insígnias do santo prelado. A grandeza, diz Bossuet, longe de enfraquecer a bondade, a auxilia a comunicar-se,
como o chafariz que lança para o alto suas águas, a fim de se espalharem mais e correrem melhor. Fecha aspas aqui para Bossuet. Modelo perfeito de pastor. Suas primeiras solicitudes foram para o clero, porção preciosíssima de seu rebanho, a quem não cessava de incutir, mais com o exemplo do que com as palavras, o verdadeiro espírito sacerdotal. Dedicou igualmente grande parte de seu apostolado à salvação e à santificação das pessoas. Pai dos pobres, empregava todos os recursos para aliviar-lhes as misérias, lamentando não poder ajudar a todos. É impossível converter em algarismos os tesouros que derramou sobre a miséria dos indigentes. Com isso, como se isso não bastasse, a exemplo do Divino Mestre, imolou a própria vida por seu rebanho. Em 1743, após desoladora guerra, sobrevieram, como costuma acontecer, a peste e a fome. Compreendeu o bispo que chegara a hora do supremo sacrifício. Renovou então os exemplos de Carlos Borromeu e dos maiores servos de Deus, oferecendo-se em holocausto para a salvação de seu povo. Ordenou solene procissão de penitência, a que tomou parte, apesar da idade avançada. De volta à catedral, dirigiu à consternada congregação palavras repletas de ternura paternal. Ao terminar, levantou os olhos ao céu, suplicando ardorosamente à divina justiça que, se assim exigia reparação, descarregasse os golpes sobre o pastor, mas poupasse o rebanho. A vítima foi aceita. Não terminara o sermão e já era cometido do mal que consumaria o sacrifício. Dias depois recebi o Santa Sião das mãos de Deus, a coroa merecida pelo heroísmo de sua caridade. Tal foi o ilustre bispo de quem Paulo recebeu a humilde túnica da paixão. Aqui tem uma nota dizendo aqui da fonte dessa pequena biografia do bispo, né? Biografia dos homens ilustres da congregação dos Barnabitas. O piedoso jovem pôs-se inteiramente em suas mãos, como se fosse nas do Altíssimo. Fez a confissão geral e comunicou-lhe as luzes recebidas do Senhor. O prudente prelado, depois de ouvi-lo com atenção, ordenou-lhe trazer por escrito as revelações com que Deus o favorecera. Lendo o manuscrito de Paulo, o bispo não teve dificuldade em reconhecer nele o selo divino. Comovido, banhado com suas lágrimas, aquelas páginas inspiradas, exclamou: aqui está o Pai das luzes. Qual a origem desses segredos celestes que fazem chorar de ternura o santo diretor? Paulo nos diz. Então aqui são palavras de São Paulo do texto que ele preparou para o bispo, né? No verão próximo passado, não me recordo o mês nem o dia, porque não o anotei, lembro-me tão somente que era o tempo da colheita do trigo. Em dia de semana, terminava de comungar na igreja dos Capuchinhos de Castellazzo, quando me senti de todo absorto e profundamente recolhido. Tornei, sem demora, à casa e ia tão concentrado como se estivesse em oração. Antes de chegar lá, senti-me arrebatado em Deus com recolhimento ainda mais profundo. Todas as potências de minha alma se abismavam no soberano bem. As criaturas todas desapareceram do meu pensamento e meu interior se inundava de celestiais suavidades. Vi-me, de repente, revestido de preto até o chão, com uma cruz branca sobre o peito. Sobre a cruz estava escrito o nome Santíssimo de Jesus.
também em letras brancas. Momentos depois, ainda elevado em Deus, vi que me apresentavam a túnica, adornada com o sagrado nome de Jesus e com a cruz branca. A túnica era preta e eu a osculava com alegria. Quando me foi apresentada, não divisei forma corpórea. Vi-a em Deus. Com efeito, a alma conhece que é Deus, porque Ele mesmo a faz compreender, pelos movimentos internos e pelas luzes que lhe derrama no espírito, de maneira tão sublime que é dificílimo explicar. O que então a alma compreende é algo tão sublime que não se pode referir nem escrever. Para exprimir-me o melhor possível, direi ser a maneira de visão espiritual, como Deus se tem dignado conceder-me, muitas vezes, quando se compraz em enviar-me particular provação. Em verdade, esse jovem, ainda na vida secular, já falava a linguagem de Santa Teresa e de São João da Cruz. Vê-se que possuía o mesmo mestre divino. Essa frase aqui devia estar entre parênteses, né? Porque é uma frase do próprio autor do livro, né? Não de São Paulo. Mas, de qualquer forma, tá aqui essa frase, dá para entender que é do autor, né? E continua o São Paulo, né? Depois da visão do santo hábito e do emblema sagrado, Deus aumentou-me o desejo de reunir companheiros e de fundar, com a aprovação da Santa Igreja, uma congregação que tivesse por título Os Pobres de Jesus. A partir daí, imprimiu-me no espírito os dizeres das santas regras a serem observadas pelos pobres de Jesus e por mim, seu humilíssimo e indigno servo. Aqui termina as palavras de São Paulo da Cruz, que o seu biógrafo achou por bem nos compartilhar conosco, né? E aqui a observação que o autor introduz aqui ao longo do texto, né, é muito interessante, né? Porque ele compara esse êxtase, especialmente aqui, mas outros tantos, né, aos êxtases de Santa Teresa e São João da Cruz, né? Foram os dois grandes místicos, né, do século 16 e 17, né? Nossa Senhora aparece-lhe. Certo dia, enquanto orava, Paulo viu a Santíssima Virgem trazendo nas mãos o mesmo santo hábito, com a diferença de que a palavra Jesus estava seguida por estas duas, XPI, Passio. E imediatamente viu-se revestido daquele hábito. Compreendeu que a grande empresa a que Deus o chamara devia realizar-se sob o patrocínio, poderoso auxílio da Santíssima Virgem. Essas visões revelam tais características de verdade que ninguém, ainda que pouco versado em assuntos espirituais, deixará de reconhecer, à primeira vista, a ação de Deus. Contudo, para poder explicar o que havemos de referir do nosso santo, diremos algo sobre a origem e os efeitos das visões. Ouçamos a São João da Cruz, mestre nessa matéria. Então aqui um pequeno trecho das obras de São João da Cruz, né? Se, na obscuridade de uma noite profunda, brilhar resplandecente luz, divisaremos clara e distintamente os objetos que o espesso véu das trevas nos ocultava.
Apenas desapareça essa luz, cairemos novamente na obscuridade. Mas esses objetos continuarão profundamente gravados em nossa memória. Aqui São João tentando explicar, né? As visões que os místicos têm nos êxtases, né? Então, fecha aspas para São João da Cruz. Eis o que se passa nas visões celestiais. Oculto sempre nas secretas escuridões da fé, o divino sol da inteligência, que é a mesma verdade, com letra maiúscula, faz sentir a alma, por uma luz muito viva, que ela se encontra nesse sol, ou, como diz Paulo, no imenso. E é, nesse instante, que lhe descobre o que deseja revelar-lhe, e nela permanece impresso com tanta clareza, sendo impossível duvidar, mesmo quando a luz tiver desaparecido. Tenho mais certeza, diz Paulo, falando de suas visões, daquilo que vejo em espírito pela sublime luz da fé, do que se o visse com os olhos corporais. Fecha aspas. Para São Paulo. E aduz a razão de que os olhos podem enganar-se por algum fantasma, ao passo que em tais visões, conforme Deus lhe fizera compreender por conhecimento infuso, impossível é o erro. Aliás, Santo Agostinho já dissera que a verdade, com letra maiúscula, imutável, ilumina a inteligência de maneira inefável. Ao desaparecer essa luz, a pessoa cai de novo em trevas, isto é, volta às debilidades da natureza corrompida, chegando a sofrer repugnâncias e desalentos ocasionados pela dificuldade da tarefa ou pelas hesitações e dúvidas, não a respeito da autenticidade das revelações, mas da sua interpretação e maneira de executá-las. E, enfim, pelo temor de pôr obstáculos com incorrespondências à obra de Deus. Então, aqui é um pouco do sofrimento que passa a alma ao ter esses êxtases e essas revelações, né? Depois que volta dos êxtases e revelações, sofre, né? Não porque duvide das revelações, né? Mas pelo temor de ele mesmo, né? O santo que teve esse privilégio, né? Ele mesmo pôr obstáculos à obra que Deus quer que ele faça, né? Esse é o verdadeiro sofrimento, né? Como interpretar aquilo e como não colocar obstáculo, né? Nesse estado se achava o espírito de Paulo após as visões que acabamos de referir. O bispo, a quem prestava minuciosa conta, examinava-o com a discrição e a reserva exigidas em semelhantes casos, sem se pronunciar. Por essa razão, Paulo ainda não se decidira. Inquieto e indeciso, inclinava-se a realizar o desejo que tivera outrora de consagrar-se a Deus em alguma ordem religiosa. Certo dia em que, seguindo em solitária estrada, mais do que nunca era perseguido por esse pensamento, apareceu-lhe a Santíssima Virgem. Estava revestida de túnica preta e trazia no peito virginal o emblema sagrado, extremamente branco sobre um fundo preto. Era um emblema em forma de coração encimado por pequena cruz, tendo no centro o lema da paixão e embaixo 3 cravos. Aqui tem uma nota. Iesu com as letras XPI, Pássio, que é o que estava escrito, né? Paixão de Jesus Cristo. XPI são letras gregas
e formam a primeira sílaba da palavra Cristo, né? Cri. São encimadas por um sinal de abreviação, o que nos informa a nota. Maria, ostentando no rosto a tristeza do Calvário, dirigiu-lhe estas palavras, abre aspas: Vês, meu filho, como estou de luto. É por causa da dolorosíssima paixão do meu amado filho Jesus. Deves fundar uma congregação, cujos membros se revistam de um hábito igual a este, em sinal de contínuo luto pela paixão e morte de meu filho. Fecha aspas. E desapareceu. Então essa foi a visão de São Paulo nessa estrada erma, né? Que ele estava, por onde ele estava andando. Maria, ostentando no rosto a tristeza do Calvário. Ah, não, desculpe, já li isso aqui. Os sentimentos que o empolgaram nessa dulcíssima aparição faziam-no exclamar, muitos anos depois, inebriado de prazer: Oh, como era formosa a Virgem Santíssima, né? Dissiparam-se-lhe as dúvidas. Conheceu claramente a meta que lhe traçara a providência. Compreendeu também que havia de ser angelical a pureza dos que trouxessem o hábito que a Virgem Imaculada consagrara, vestindo-o primeiramente. Então, ele já tinha tido vislumbre desse hábito, né? De alguma forma, ele já tinha visto isso antes em êxtases, né? Mas essa aparição da Virgem com o hábito, né, dos passionistas é que consolidou na cabeça, né, dele, de São Paulo, da Cruz, esse hábito, né, que é o hábito dos passionistas, né, que é o hábito que na capa do livro ele aparece aqui vestido, né? Vocês podem, quem tiver o livro pode ver aí, e toda imagem que vocês encontrarem de São Paulo da Cruz na internet terá esse hábito, né? E aqui nós vemos a última parte do capítulo. Talvez, vamos ver se a gente consegue acabar o capítulo hoje. Paulo é revestido do hábito religioso. O bispo não podia duvidar de que essas visões e revelações provinham de Deus. Além de implorar as luzes do Pai Celeste, consultara os mestres na ciência dos santos, particularmente o padre Colombano de Gênova, por quem nutria grande estima. Ele residia no convento de Pontendécimo, perto de Gênova. Como vimos, o padre Colombano aprovara o espírito de Paulo, a quem amava como a um filho em Jesus Cristo. Descobrindo nessas maravilhas a obra do Espírito Santo, apressou-se em dar o seu parecer ao digno bispo, suplicando-lhe que revestisse o quanto antes do santo hábito da paixão o eleito do Senhor. Possuímos uma carta desse religioso, escrita ao prelado no dia 25 de novembro de 1720. Após referir que Paulo passara por todos os graus da oração e era dotado do espírito profético, assim se expressa. Então essa é a carta do padre Colombano ao santo bispo, né, Gattinara. Por intermédio de Vossa Santíssima e Ilustríssima, dignou-se o Pai das Misericórdias e o Deus de toda consolação confortar-me,
Passei por muitas penas ao conduzir as pessoas à perfeição. No entanto, hoje, graças à divina bondade, vejo com alegria como é fácil a Deus enriquecer o pobre em um momento. Hoje, em que Paulo Francisco recebeu, creio, o santo hábito, agradeço humildemente a vossa Santíssima Ilustríssima. Fecha aspas aqui para o padre Colombano. Esse notável diretor de almas verificou que o mestre de Paulo era o próprio Divino Espírito Santo. Demasiadamente clara se manifesta a vontade de Deus para que o bispo vacilasse ou retardasse em cumpri-la. Ordenou, pois, a Paulo que se preparasse para receber o santo hábito, o mesmo que Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima lhe mostraram. Ninguém jamais poderá descrever a felicidade do nosso santo. Todavia, como foi fugaz. Não devia Paulo reproduzir em si a imagem de Jesus crucificado? O Divino Salvador desejara ardentemente beber o cálice da amargura que o Pai lhe oferecera. Mas na véspera do supremo sacrifício, perturbou-se-lhe a alma e experimentou todas as repugnâncias da natureza humana. Paulo suspirava pela hora de sacrificar-se por Deus e pelas pessoas, em união com a vítima do Calvário. Ao chegar, porém, o momento do sacrifício, as tristezas, os desalentos, o abandono e o tédio assaltaram-lhe o espírito. Esses combates interiores ele mesmo os descreveu mais tarde em carta a um jovem, seu penitente, para animá-lo à vocação religiosa. Então, agora um trecho de uma carta, né? Sereis feliz, meu querido amigo, se fordes fiel em combater e vencer, não vos deixando arrastar pelos sentimentos da natureza, tendo unicamente em vista a Jesus crucificado, que vos chama com especial bondade a segui-lo. Será ele para vós pai, mãe e tudo mais. Oh, se soubesses os assaltos que tive que sustentar antes de abraçar a vida religiosa, a extrema repugnância que me insinuava o demônio e a ternura para com meus pais, cujas esperanças, conforme a prudência humana, se estribavam unicamente em mim. As desolações interiores, as tristezas, os temores, tudo me dizia: não resistirás. Satanás fazia-me crer joguete de ilusões e que bem poderia servir a Deus de outra maneira. E essa vida não era para mim, além de muitas outras coisas que passo em silêncio. O que mais me entristecia era haver perdido o sentimento de devoção. Sentia-me totalmente árido e tentado de todos os modos. O simples toque dos sinos causava-me horror. Todos me pareciam contentes, exceto eu. Em suma, é-me impossível descrever todos os grandes combates que me assaltaram. Sobretudo quando chegou o momento de tomar o santo hábito e deixar o lar paterno. Tudo isso é pura verdade. Há, no entanto, muitas outras coisas que não sei nem se posso explicar. Ânimo, pois, meu querido amigo. Deus Nosso Senhor dará ao vencedor o maná oculto e um nome novo. Então aqui na nota ele cita a carta, né? As cartas de Paulo que foram publicadas em 3 volumes, eu já mencionei aqui para vocês. Em inglês, pelo menos, eu tenho essa publicação. A intrepidez que Paulo desejava inspirar àquele jovem, ele a alcançara com a pontual fidelidade à graça e com o olhar perenemente voltado para Jesus crucificado. Deste modo, triunfou dos assaltos do inimigo e encontrou na vitória o segredo de completar com alegria o sacrifício. O santo bispo foi o primeiro benfeitor desse pobre de Jesus Cristo. Com auxílio de suas esmolas, Paulo comprou o mais grosseiro pano usado pelos indigentes da cidade
fazendo-o tingir de preto. Desejava consagrar-se a Deus no mesmo dia em que a ele se consagrara Maria Santíssima no Templo de Jerusalém. Como, porém, naquele ano a festa da apresentação caía na quinta-feira, marcou para o dia seguinte a vestidura, sexta-feira, que se harmonizava perfeitamente com o espírito da congregação que haveria de fundar. Essa festa serviu-lhe de preparação. Comungou com insólito fervor e visitou as igrejas de Castelaço. Aqui tem uma nota explicando a respeito do pano que ele comprou, né, para o hábito. A nota diz assim: o padre João Maria diz que Paulo comprou o pano e o mandou tingir de preto. Teresa ouviu dizer que o hábito lhe fora dado pelo bispo. Outra testemunha diz que ele fora doado por Bartolomeu Spongatti. Está tudo nos processos de beatificação e canonização, né? Essas informações. Continuando aqui, cortou os cabelos em sinal de renúncia ao mundo, apresentando-se à tarde aos pais para solicitar a devida licença. De joelhos ante os membros reunidos da família, que choravam copiosamente, pediu-lhes perdão das faltas e, segundo sua expressão, dos maus exemplos que julgava ter dado. Suplicou aos pais que o abençoassem, dando-lhe permissão de se consagrar inteiramente ao Senhor. Eles, patriarcas dignos àquela época, resignados à santíssima vontade de Deus, abraçaram ternamente o dileto filho e, com os olhos rasos de lágrimas, deram-lhe, com a bênção, o suspirado consentimento. Jubiloso, como se superasse a maior das dificuldades, entoou o Te Deum, hino de ação de graças, e, a fim de implorar a misericórdia divina, recitou o Miserere. Quem não se comove ao imaginar essa enternecedora cena de despedida? Sublime luta da natureza e da fé, vencida por esta que diviniza o que há de mais doce e forte na natureza. Grande, sem dúvida, foi o sacrifício de ambas as partes, mas refulgente, outrosim, será a coroa da vitória. Como bem nos trazem à memória aqueles heróis da primitiva igreja, ao se despedirem dos velhos pais, que os abençoavam ao se encaminharem para a última batalha, coroada pelo martírio. O próprio Salvador, segundo piedosa tradição, na véspera do sacrifício, ajoelhado ante a Divina Mãe, pediu-lhe a bênção e o consentimento para a imolação suprema. Quis assim ensinar aos pais cristãos que, unindo o seu ao generoso sacrifício dos filhos, receberão também a glória imortal no paraíso. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se para Alexandria. No caminho sentiu tanto frio que temeu não resistir à austeridade da vida que estava por abraçar. Era ardil do inimigo, mas o jovem atleta da cruz recobrou ânimo e confiança em Deus, prosseguindo a viagem. Em Alexandria, disseram-lhe que o bispo estava ausente e só voltava no dia seguinte, ao que Paulo replicou: ele voltará hoje. Foi o que sucedeu. E vendo o servo de Deus, preparou-se imediatamente para a cerimônia, realizada em sua capela particular. Ajoelhado ante o altar, o santo apertava ao coração a cruz do Divino Mestre, prometendo-lhe viver sempre crucificado para o mundo. O bispo benzeu o hábito preto da paixão e, profundamente emocionado, dele revestiu o filho de sua alma. Não lhe permitiu, no entanto, trazer externamente no peito o sinal sagrado, julgando prudente esperar o beneplácito da sé apostólica. Esse acontecimento memorável na história de qualquer ordem religiosa deu-se a 22 de novembro de 1720, sexta-feira, na mesma hora em que Jesus, ao morrer pregado no infame madeiro,
oferecia o preço de seu sangue pela redenção da humanidade. Então, assim termina aqui esse capítulo, que é o capítulo da fundação do Instituto dos Passionistas, né? Instituto da Paixão, né? Que chama. Ou pelo menos chamava inicialmente. E as vicissitudes que Paulo passou, os sofrimentos, os ataques do demônio. Né? E então nós terminamos aqui a leitura, um pouco mais do que de costume hoje, para a gente terminar esse capítulo. O capítulo 5, né? E agora eu gostaria de ouvir, se houver, as observações aí de vocês. Oi, pessoal. Ô, Márcio. Bom, eu já tinha lido uma breve biografia do São Paulo da Cruz, muito pequenininha, o resuminho mesmo, que mostra que ele anda, viu? Ele andou aí e vai andar bastante ainda, né? Vai. Não sei se eu, né? E interessante essa descrição, né, dessas visões aí de como que isso acontecia, né? Então, nem sempre às vezes as pessoas pensam que muitas vezes é aquele filme esplendoroso, assim, né? Mas muitas vezes é porque muitos dizem isso, e às vezes a gente mesmo já pode ter experimentado esse clarão rápido, assim, que mostra como as coisas são, é só o suficiente para depois voltar, né? Para a gente voltar à vida normal, vamos dizer assim. Às vezes, pelo menos para a gente que está nesse plano do São Paulo da Cruz, né? Pelo menos vem uns eurecas, assim, vem uns toques, às vezes a gente tem umas ideias que a gente não sabe onde é que veio, né? E nesse ponto também. Então não é uma coisa de, claro, para ele merecer ter Deus achar conveniente ele ter essas visões, né? São outros, porque ele tinha, né, um recado a dar e ele precisava passar esse recado de forma inequívoca, né? E reter na memória, né? Porque reter na memória Sim, também é muito difícil. Isso já é sim, outra às vezes, graça, né? Às vezes a gente tem e esquece. isso, A gente só lembra que exatamente. teve, mas o que que era? Aí você, como é que é mesmo aquela ideia? Como é que é mesmo aquele negócio? É, Que aquela ideia que me foge, passou da né? cabeça, se não anotar rápido, esquece. Foge. Tanto é que nos retiros, assim, o pessoal recomenda ter um caderno, um bloco, né? Do lado. E organizar essas ideias quando for fazer as meditações, né? Tem sempre, assim, o tema, a pessoa, eles geralmente já fazem uma palestra a respeito, né? Colocam, dão umas certas explicações, umas certas formas de encarar o tema. Para te Depois, estimular também na meditação. exatamente, para poder ajudar a estimular também a meditar sobre aquele tema, como é que Ah, ele pode se relacionar com a sua vida e tal. Ele faz a parte dele, é. explicam bem a coisa para a gente, né? Eles dão a graça que você pedir para aquele tema que for meditado, né? E à medida que forem pegarem as impressões, as resoluções, né? Às vezes os camalhetes espirituais, os afetos, né? Mas essas ideias realmente elas passam, né? Se for uma coisa mais sutil, aí é que é mais fácil de entender ainda. Se for uma coisa mais impressionante, aí as pessoas ainda, ela não vai esquecer porque ele vai impressionar e ela vai ficar remoendo aquilo, mesmo após a meditação, né? Mas tem esse relâmpago aí, né? Como diz um autor, um relâmpago no silêncio. Ele só vê a luz, mas não escuta O trovão. o ribombar do negócio, né? Só vê se fossem, às vezes o pessoal fica sem saber, mas assim, geralmente os filmes de terror, eu lembro quando era mais pequeno, né? Tá um menininho lá, vendo uma sombra assim no quarto, tá chovendo, de repente dá um relâmpago, clareia, aí ele vê lá uma figura esquisita ali, É. assusta, aí dá um relâmpago de novo e ele não tem nada lá. Hoje em dia eles fazem isso acendendo a luz do corredor, igual tem
um vídeo. Essa cena é clássica nos filmes de terror, né? Pois é. Bom. Então, mais ou menos assim. Só que ao invés de ser um filme de terror aí, nós temos aí essas coisas, né, de Deus, né? E sempre tendo que ver também, né, pode ser que muitas vezes algumas ideias, algumas noções sejam também do mau espírito, como o pessoal diz, né, nos retiros. E aí vai depender da forma com que também, né, eles atuam, o próprio estado do espírito da gente, o que causa na gente, né, também. E às Uhum. vezes o próprio estado de espírito que a gente já tem, como as citações, por exemplo, São Paulo recebeu aí, né, de desistência, né, não, que isso não vai dar certo. E aí também a gente vê também como é importante ter uma direção, uma boa direção para essas vocações também religiosas, sacerdotais. Quantas vocações se perderam também por falta de uma boa direção, É. por falta de uma vida espiritual bem conduzida, bem orientada, né? São Paulo da Isso Cruz, aí. né, teve essa direção, ele teve uma vida piedosa, devota, já inspirada pelo próprio Deus também, mas mesmo se alguém mais tiver isso, não tiver quem dê uma atenção, quem oriente com cuidado, vai se perder, né? Vai. Não só vocações religiosas, às vezes vocações, por exemplo, patrimoniais, tem gente que acha que tem, não tem o mínimo preparo, não tem, em suma, né, condições, né? Esqueci de falar para essas pessoas que cada casamento não é para quem quer, é para quem pode, para quem deve, né? E as outras vocações também, Claro. né? E gente que poderia, por exemplo, se casar e, não vou dar conta, não, desiste, não vai, não entra, e se entra, depois desiste nas primeiras dificuldades, o que acontece muito por aí. Né? Falta também até essa direção, até meio que casados, né? Teoricamente, como eu já participei dessas pastorais de catequese matrimonial, sempre se diz que tem até certas resoluções aí que dizem que especialmente o pároco deveria acompanhar, né, esses matrimônios recentes, as pessoas que vão se casar e algum tempo depois, se elas se casarem, por algum tempo para acompanhar, ajudar, né, as pessoas, e a gente vê que na prática isso não acontece, né? Isso não Muita existe. coisa dá errado. E às vezes a correção do problema é uma coisa simples, né? Mas que falta orientação para as pessoas. A gente não está falando de casamento de meninos de 16, 14 anos, não. Temos marmanjos de 30, da quebrada, É, né? Eles não sabem lidar com aquilo bem, né? não sabem. Não é culpa deles, eles não foram orientados, eles fazem o que eles viram em casa, né? E tem muita palpite ruim de um lado, de outro, né? Igual aqueles desenhos que tinha o diabinho falando uma coisa, o anjinho falando a outra, né? As pessoas ficam confusas, assim. Então, essa parte da direção também precisa ser feita até nesse âmbito aí. A gente fala com o pessoal, eles olham pra gente com a cara, tipo, quer dizer, Eles procuram o psicólogo, mas o padre eles não pior, procuram. né? Porque também, enfim, procurar padre hoje em dia que saiba tratar desses assuntos é muito complexo, né? Muito difícil Que encontrar. saiba que queira, né? Que queira. Que queira, que possa, porque virou Porque isso é burocracia. de vida de paróquia, né? Tudo que você está Uhum. falando aí é de vida de paróquia. O sujeito tinha uma paróquia, e a vida Uhum. dele girava em torno daquilo, né? Era uma autoridade Uhum. para ele, o padre paroquial, né? O pároco. Exatamente. Então ele ia lá contar para o padre. O Chegava padre ia aquele lá. visitá-lo, né? Tomar um lanche da Sim, tarde na casa dele, sim. ver os filhos, abençoar os filhos. Isso Uhum. era a vida paroquial, né? Normal. Exatamente isso. Né? Né? E hoje muita gente nem sabe quem é o padre, né? Quem é o padre? Não sei. Vai. Enfim, é a Porque confusão. muda demais, É a né? confusão moderna, né? Porque antigamente eles eram um pouco mais estáveis, ficavam mais tempo. Hoje não, mudam a cada 5 anos, 3 anos, sei lá. Raramente passam uns 8 ou 10 anos no mesmo lugar. Isso Menos de mesmo. que o pessoal faz uma pressão danada para ele ficar, né? E o bispo É, aceita, né?
Aí vai depender também da influência, do poder aquisitivo do pessoal também. Ah, não tem dúvida. Às vezes o pessoal fala assim, se o Papa ir embora, eu vou tirar o dízimo daqui, vou para outro lugar e tal. Não, fica aí. É, Né? E interessante também a descrição desse bispo, né? Mais um é, santo, né? Esse bispo é, que enfim, tomou as cruzes das suas ovelhas, né? E imitou Cristo, né? Isso é bonito mesmo, né? fantástico. A gente Bispo precisa, né? Barnabita. Mas era só isso, pessoal. Obrigado. Uai, obrigado você pelos comentários aí interessantíssimos de catequista, né? Você estava falando de vocação, é curioso, porque dentro da igreja antiga, né? Essa questão de vocação era uma coisa tão comum, né? Os fiéis já aceitavam isso com tanta naturalidade, né? Que as pessoas têm vocação, né? E quando elas se encaixavam naquela vocação, elas se tranquilizavam, né? Vocação para qualquer trabalho, para qualquer estado, né? Elas se confortavam naquilo, né? Sem inveja de quem tem outra vocação, ou de quem se dá melhor na vocação que escolheu do que. E as pessoas perderam total noção disso, né? De que Deus chama a gente, cada um de nós, a um tipo de vida nessa terra, né? Vocare, né? Deus nos chama. Vocação é chamado, né? Mas para que alguém tenha noção de vocação, é preciso ter uma cosmovisão católica, né? Então, se a pessoa não tem essa cosmovisão, ela não acredita em vocação, né? Eu acho que hoje as pessoas trocaram essa noção de vocação pela noção de destino, né? Que é muito mais protestante, calvinista do que católico. Mas é assim, enfim, destino. Nós temos. Isso é destino, isso é. Acontece uma coisa na vida, isso é destino e tudo. Então, assim, falar de vocação hoje é difícil até para fiéis que frequentam missa, às vezes até para padre, né? Porque, assim, quando a gente fala vocação, normalmente se entende à primeira vista vocação sacerdotal, né? Vocação religiosa. E não se vê que todos nós temos vocação, né? Deus não coloca a gente aqui no mundo sem um chamado, né? E para você ouvir esse chamado, você precisa calar as outras vozes em você e ver para que você é chamado, né? E aí a direção espiritual é muito importante, as suas devoções, a frequência de sacramentos, porque Deus vai falar, né? Para cada um a vocação. E mesmo demonstrar, né? Com as coisas que Deus dá para gente na vida, coisas materiais, ou coisas, ou facilidades intelectuais, ou facilidades para tratar com assuntos diversos, né? Tem gente que tem facilidade para o comércio, para vendas, né? Outros para outras coisas. Então Deus está mostrando, né? A cada pessoa, né? Que tem uma vocação, né? O Corsão dizia que eh, dizia da vocação dele, né? Ele se chamava um animal professor, né? Todas as vezes que ele quis se distanciar da, dessa vocação de professor, alguma coisa acontecia e ele voltava mais próximo da vocação de professor, né? Então, e Deus faz isso com a gente mesmo, né? A gente tenta se desvencilhar da coisa, mas ele reorienta a coisa para a vocação. Mas muita gente não percebe isso, né? E passa a vida infeliz porque não cumpriu a vocação de Deus, né? Porque o único lugar que você tem, digamos assim, aconchegante é quando você obedece a Deus a respeito da sua vocação, né? É claro que você não vai ter necessariamente uma profusão de bens
materiais, né? Não é disso que se trata aqui. Mas é quando você começa a cumprir a vontade de Deus a seu respeito, as coisas começam a acontecer para você, né? Mas isso que você falou de vocação é, enfim, desconhecido para a maioria das pessoas. Eu trabalhei na universidade e vi, né? Essa coisa da vocação profissional, nesse caso da universidade, né? Era tratado também com muita superficialidade, né? No caso de você escolher uma profissão, escolher uma carreira, escolher. As pessoas se defrontam com os jovens, né? Se defrontam com essa realidade da vida completamente sem nenhuma noção, né? Nenhuma nenhum fundamento, né? Escolhe, por que eu vou escolher isso, aquilo outro? Então, mesmo o mundo lá fora, né, fora do catolicismo, perdeu completamente o, essa noção de vocação, porque o mundo ele é nihilista, né? Ele, ele não acredita que a vida tem uma função, que nós nascemos para uma determinada tarefa. Enfim, isso aí se perdeu, né? Mesmo entre os católicos, infelizmente. Mas eu falei demais aqui bom, ainda não apareceu o aviso aqui dos 15 minutos, não. Então, se alguém tiver alguma observação, algum comentário a fazer, eu acho que ainda dá tempo. Ô, professor, Oi, Cristina. meu comentário é off-topic. Parece que saiu a fumaça branca lá no Vaticano. Parece não, o Renato está vendo aqui. Mara, né? Enfim, para nós vamos continuar rezando pelo Papa e sofrendo as consequências da crise da igreja, né? Mais ou menos, né? Dependendo de quem for o felizardo lá. Bom, Isso. muito bom. Vamos ver o que vai acontecer. Ô, professor, eu pedi muito aqui por causa de umas tarefas aqui em casa, mas sobre vocação, como eu não sou uma pessoa, né, dessa área da pedagogia ou da psicologia, que aí a gente não conhece o problema de dentro, né? Na verdade, eu falo assim, mais com base na minha própria, digamos, no meu próprio direcionamento. Professor, eu tenho uma tendência a confiar na providência divina, sabe? Boa tendência, Assim, boa tendência. no sentido de que as coisas se encaminham para o bem e às vezes até para o mal, segundo a própria vontade de Deus também, no sentido de que porque veja, nós somos capazes de sonhos completamente fora daquilo que nos é próprio, devido. Nós costumamos, não qualquer pessoa, qualquer ser humano, às vezes tem uma tendência de ser assim, ter uma expectativa muito acima do que está além, né, da nossa capacidade e tudo mais. E eu acho assim, o mundo, a gente tem uma ideia, assim, a gente tem um mundo que, desde que instalaram o progressismo no mundo como uma, digamos, uma mundivisão, né, como se fosse uma essência do próprio mundo, né, a ação do homem e assim os espaços de preenchimento do que a gente tem para fazer. Hoje eu fico vendo assim como que muda o trabalho, como que muda a vocação, ela voltada para uma qual que é a, digamos assim, a essência da coisa? É você se realizar, você se manter no mundo, você fazer a vontade de Deus, é tudo junto, sabe, sim. Então, eu tenho uma tendência a pensar que é igual quando a psicologia, por exemplo, explica um determinado mal em uma pessoa com a criação que ela teve. E a gente tem milhões e milhões de exemplos, milhões, não é tanto assim,
de que as coisas não são causa e efeito dessa maneira. Então, quer ver um exemplo? Ontem ou anteontem, o senhor deu um exemplo do ferro que passa pelo fogo, ou isso está falado na literatura, estava falado na leitura. Estava aqui. Eu acho esse exemplo maravilhoso. Quando eu era muito jovem, eu li sabe o Dickens? Ele escreveu um livro que chama David Copperfield. É A belíssimo. história do David Copperfield, belíssimo. O senhor não imagina, e tem um momento que alguém fala para o David Copperfield, no meio daquele sofrimento todo, assim, o melhor ferro tem que passar pelo fogo. É uma imagem belíssima, porque o ferro, para se tornar aço, ele tem que ser forjado. Mas é só o melhor ferro, não é qualquer um, assim, não é só colocar uma liga para virar o aço, né? Então, ou sei lá, forjar, não entendo nada disso. Então, eu costumo fazer quando eu li... Já saiu o aviso aqui de término da nossa Pois coisa. eu ia fazer uma comparação com Dostoiévski, Pois pois é. Então, porque o nosso... Fica. Guarda o pensamento aí, nós comentamos isso depois de saber quem será o novo Papa. Pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.